galerinha linda! Tudo bem com vocês, gente? Eu resolvi trazer uma maquiagem muito maravilhosa no tutorial de hoje, gente. Olha essa maquiagem. Eu posso dizer que ela não tom marsala? Eu acho que posso, né? Gente, olha que maquiagem mais linda. E o melhor de tudo, ela é muito simples e muito fácil de fazer, gente. É uma maquiagem que ela tem sombras mates e sombras cintilantes. Tem algumas dicas, alguns truques que eu dei, que eu falei nesse tutorial. Então, se você quer aprender essa maquiagem antes de você conferir o tutorial completo dela, você curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Dessa forma, você vai me ajudar a engajar mais o meu vídeo e você também vai receber todos os meus vídeos em primeira mão. Aí depois que você fizer tudo isso, você pode conferir o tutorial completo dessa maquiagem. Para começar, mais uma maquiagem, gente. A maquiagem de vocês não estão entendendo o glamour que tá isso daqui. Olha essa maquiagem mais maravilhosa, gente. Isso daqui, para uma festa ou para aquela madrinha que vai usar um vestido marsala, gosta de usar na maquiagem, fica a coisa mais linda. Posso falar para vocês? Não é difícil fazer essa maquiagem. Muito fácil. Muito. Então, vamos lá. Como sempre, começo penteando a minha sobrancelha com o meu pente da Marcopone. Ó, penteio assim. Depois eu já venho com uma máscara incolor. Essa minha é da Avon Color Trend, porque como eu vou utilizar uma sombra para sobrancelha, então aqui abaixo eu preciso de alguma coisa para me ajudar a fixar todas essas sombras. Ó, passei. Aí agora eu venho tirando o excesso dela aqui, ó, com o meu dedo. Aí eu vou vir com a minha sombra para sobrancelha da Miss Lar, eu sempre utilizo por mais escura. Pego com o meu pincel M136 da Macrylan e vou aplicando aqui, ó. Sempre começo do meio pro final da sobrancelha, aí depois a gente vai vindo aqui pro início. Bem aqui no início, a gente vai fazer um risco aqui abaixo, ó. Aí esse risco, o que que a gente faz? Pega e puxa ele aqui pra cima, ó, pra ele ficar um pouco mais suave, pra não ficar tão marcado assim. Venho com o outro lado do meu pincel, que é uma escovinha, vou pentear aqui, ó, pra já esfumar e tirar um pouco dessa sombra que fica aqui, porque é que nem a sombra que a gente aplica no olho mesmo, a gente aplica aqui. Se ficou muito marcado, a gente já vem com o pente que vem aqui do outro lado e aplica, e passa ele aqui, e daí já vai. Ele já esfuma um pouquinho e tira um pouco da nossa sombra também. Vou pegar um corretivo, esse meu aqui é um corretivo em bastão da Max Love. Ele vai servir como um primer de sombras pra mim, tá? Então, ó, eu vou aplicar aqui, fazendo toda a delimitação da minha sobrancelha. E agora eu aplico aqui na minha pálpebra. Vou pegar uma esponja, tá? Pra dar batidinhas aqui, ó, pra espalhar todo esse meu corretivo aqui. Ó, tá vendo que aqui quando eu abro o olho não fica corretivo? Aí eu venho, dou umas puxadinhas assim, porque corretivo ele precisa cobrir tudo que tá aqui, ó. Aí agora eu dou umas arrastadinhas aqui. Depois de dar batidinhas, a gente já pode dar umas arrastadinhas. Mas primeiro sempre a gente dá batidinhas para que esse corretivo fique todo uniforme. Tem gente que faz
toda a parte de sombra primeiro, para depois fazer toda a parte da iluminação da sobrancelha. Eu, Bianca, não consigo fazer isso, tá, gente? Então, por isso que vocês sempre veem a mesma coisa no início dos vídeos. Faz a sobrancelha, depois passa o corretivo, depois que eu venho iluminando a sobrancelha, porque eu não consigo, sem isso daqui eu não consigo fazer a maquiagem, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa aqui. E esse branquinho aqui já me ajuda a esfumar. Então, eu vou pegar o meu pó mate HD banana na cor 35 da Max Love, que eu utilizo ele como uma sombra iluminadora, só que ele é opaco, porque ele é um pó translúcido, tá, gente? Pincel 16 da Dylos, e eu já venho aqui, ó, aplicando em toda a minha sobrancelha, tá? Às vezes eu faço só do meio pro final e aplico só um pouquinho no início da sobrancelha, mas eu vou conforme eu quero fazer. Tem dia que eu quero fazer assim na sobrancelha inteira, tem dia que eu quero fazer só da metade da sobrancelha do meio pro final e tá tudo certo. E daí agora, ó, eu pego e vou tirar um pouco desse excesso aqui, ó. Ó, aí ela vai ficar assim, ó. Branquinha, mas nem tanto e bem matificada, ó. Vamos lá colorir a nossa pálpebra. Bom, de início eu vou utilizar duas sombras, tá? Porque são duas sombras misturadas que eu utilizei, que deu esse tom de vermelho aqui maravilhoso. Primeiro, vou pegar minha paleta Luxo da Ludurana, que quebrou uma sombra. Então, eu vou tentar mostrar essa sombra que eu utilizei, que foi essa daqui, ó. Essa sombra vermelha aqui que eu peguei, junto com o meu blush 18 Beterraba da Dylos, que vocês sabem que eu sou simplesmente apaixonada nesse blush como sombra. Como blush eu não gosto muito dele, não. Gosto mais como sombra. Inclusive, o buraquinho tá aparecendo aqui, ó, porque eu utilizo ele mais como sombra do que como blush realmente. Pincel B140 da Macrylan, esse pincel bem grande, bem fofinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco da sombra vermelha mais viva. Peguei a sombra aqui no meu pincel. Vou tirar o excesso assim, ó, sacudindo. E agora, eu vou pegar um pouco do meu blush e ele vai cobrir toda a sombra. Eu vou tirar o excesso assim, sacudindo também. Vou passar minha esponjinha aqui, porque pode ter um acúmulo de produto aqui, né? Daí agora, eu vou pegar um espelhinho aqui só pra me auxiliar, tá, gente? Um espelhinho de mão. Eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Só aqui dentro, tá, gente? Da minha pálpebra. Eu não vou subir muito. Ó. A primeira camada fica assim. Por que a primeira camada, Bia? Porque eu vou aplicar outra camada, sim. Vou pegar mais sombra vermelha. Ó, o pincel fica assim. Aí eu venho, ó, tiro o excesso assim. Vou pegar o meu blush e vou tirar o excesso assim também. E daí eu vou aplicar aqui por cima novamente. Ó, vai ficar esse vermelho lindo, maravilhoso. Aí agora, eu vou limpar esse pincel e vou pegar o meu BT10. Pra quê, Bianca? Pra esfumar pra esfumar essa sombra, tá? Então, eu pego, ó, e vou esfumar essa sombra aqui. Se eu esfumo essa sombra com o mesmo pincel que eu apliquei ela, vai chegar até aqui e não vai ficar muito legal. Então, eu esfumo com esse menorzinho. Ó. As bordinhas só, tá, gente? Aí, depois aqui, ó. Ó. Vou pegar mais um pouco de sombra vermelha nesse pincel pequeno e mais um pouquinho do blush, tirar os excessos e eu vou esfumar aqui, ó.
Por que que eu faço isso? Porque eu achei que esse esfumado aqui ficou muito fraquinho. Então, eu pego e faço isso. E agora, ó, eu esfumo aqui. Ó. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar um pouquinho do pó que a gente aplicou aqui na sobrancelha. Vocês é com a sombra iluminadora que vocês aplicam, tá? E vou aplicar aqui, ó. Ó, como me ajuda a suavizar todo esse esfumado aqui. Ó, fica assim. Aqui fica vermelho e aqui fica uma cor mais escura, a mistura das duas sombras. Aí, eu não queria assim. Eu queria uma coisa mais escura ainda. Então, o que que eu fiz? Peguei uma sombra marrom, mas o marrom mais puxado pro chocolate, entende? Então, eu peguei a minha sombra 208 da Colos, tá? E eu vou pegar esse pincel pequenininho aqui, ó, da Macrylan. Vou tirar o excesso aqui também. E eu vou, ó, aplicar ela bem aqui, ó. E é bem pouquinho que eu vou aplicar ela também. Ó, aí eu vou voltar com o BT10, vou limpar ele primeiro e vou esfumar aqui, ó. Ó, aí eu venho, pego mais sombra com esse pincel e aplico aqui, ó. Ó, é bem pouquinho. É como se eu estivesse aplicando uma sombra preta aqui. Com essa parte das sombras mates pronta, ó, o vermelho e o marrom. De certo que ainda falta o preto, mas vamos para as sombras cintilantes. Para aplicar as sombras cintilantes, eu vou voltar com o meu corretivo e vou reaplicar ele aqui, ó. Mas bem pouquinho, porque como ele me ajuda a fixar a sombra, então ele vai me ajudar muito agora. Ó, aplico e dou batidinhas. Aí agora, o que que eu vou fazer? Aplicar duas sombras cintilantes. Uma é bem cintilante, a outra não é tanto assim. Eu vou pegar uma sombra douradinha, mais puxada pro amarelinho, que essa sombra vai ser essa sombra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa daqui, ó, da minha paleta Kit Paradise da Luisans. E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu fiz essa maquiagem duas vezes. A primeira vez, eu apliquei com um pincel de aplicar sombras normal. E essa sombra não ficou muito boa. E depois eu peguei essas esponjinhas aqui, ó. Lembra daquelas esponjinhas? Então, eu peguei essas esponjinhas e apliquei a sombra. Ficou perfeita. Então, às vezes, sua sombra cintilante não pigmenta muito com o pincel de aplicar sombras normal, pega uma esponjinha e aplica a sombra para você ver a diferença que fica. Então, ó, eu peguei a sombra com a minha esponjinha e agora eu vou aplicar aqui, ó, dando batidinhas bem concentradas, tá? E pode subir até aqui em cima, que senão vai acontecer igual fez nesse olho aqui, ó. A sombra não acompanha a vermelha. Ó, eu vou aplicar até aqui assim, ó. Aí, como eu testei essa sombra, essa maquiagem antes de vir gravar ela pra vocês, então como eu fiz dois testes, então eu vi o que funciona e o que não funciona nessa maquiagem. Eu ia aplicar uma sombra branca aqui que fosse mais cintilante do que essa daqui. Não ficou legal de jeito nenhum. Não ficou boa. Aí, o que que eu fiz? Eu vim com essa minha paleta de 88 cores e peguei esse branquinho aqui, ó. Que ele é um branco cintilante, mas nem tanto assim, ó. É esse tom aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem aí mais ou menos. Ele tem uma leve cintilância.
é com a esponjinha mesmo, tá, gente? E daí, ó, eu venho e aplico aqui. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem a cintilância que ele tem. Mas ele não briga muito com essa sombra aqui, ó. Então fica uma coisa bem bonitinha. Que a primeira vez que eu fiz não ficou legal. E quase que eu ia desistindo, né, gente? Mas maquiagem, como eu sempre falo, maquiagem é treino. Então, pra esfumar entre a sombra cintilante e a sombra opaca e aqui em cima, eu vou pegar o pincel E40 da Ruby Rose, que é esse daqui, ó. Que ele tá um pincel limpo, sem nada. E eu vou fazer uns movimentos aqui, ó, de vai e vem. Ó. E daí, aqui, ó, eu vou dar só algumas batidinhas, ó. E umas arrastadinhas, ó. Ó, dou umas arrastadinhas aqui. Aí eu vejo que a sombra sumiu um pouquinho. Eu volto com o meu pincel de esponjinha, com um lado que eu apliquei a sombra mais douradinha, e aplico aqui, ó. E agora dou umas batidinhas com essa outra aqui, ó. Ó, e fica assim a nossa maquiagem belíssima, maravilhosa. Gente, se vocês não quiserem fazer esse delineado aqui, eu acho que é bem importante fazer aqui, porque eu acho que dá todo um charme na maquiagem. Se você não quiser, é só aplicar uma máscara de cílio e uns cílios postiços, a maquiagem fica maravilhosa, tá? Mas eu quis fazer um delineado aqui, porque eu ainda apliquei uma sombrinha preta aqui. E eu vou fazer isso aqui junto com vocês, tá? E eu vou trazer, finalmente, um delineador novo, né? Não que aqueles meus não acabaram, tá, gente? Mas é que eu quis trazer um delineador que eu adquiri faz um pouquinho de tempo. Mas eu não tinha trago ele aqui pra vocês. Que é o meu delineador em gel, ó, da Ruby Rose. Até que enfim, né, meu povo? Ó, eu deixei ele ainda com esse plásticozinho, tá? Pincel A23 da Macrylan, meu pincel chanfrado. Vocês já sabem como que eu faço um delineado, né? Seja ele gatinho ou não. Vou ensinar esse truque aqui pra vocês. Primeiro, eu vou pegar o meu delineador aqui, pego a quantidade. E agora eu vou vir com a tampa e vou fazer isso aqui, ó. Vou passar ele para um lado e vou passar ele para o outro. E assim eu vou fazendo até ver que ele tá bem retinho, tá? E daí, ó, vejo que ele fica assim, ó. Tem que ficar assim. O pincel tem que voltar pro formato dele novamente. Daí, eu venho e aplico aqui, ó. Estão vendo o que eu tô fazendo? Eu pego aqui, ó. Venho até aqui o final. Eu vou vir com um outro pincel, esse daqui da O Boticário, e vou esfumar esse finalzinho aqui, ó. Gente, eu senti... Hoje é a primeira vez que eu tô utilizando esse delineador, tá? Mas o que eu senti é que ele seca muito rápido. Esse meu outro olho aqui ficou até ardendo do que eu fui esfumar e não consegui, tá? Assim, depois de muito tempo que eu consegui esfumar, porque eu acho que ele seca muito rápido. Ó, eu vou fazendo movimentos de cima para baixo. E ao contrário do que eu apliquei eu ia falar o corretivo, o delineador, ó. Se eu vou fazer de dentro, de fora para dentro, tá? Aí agora, tá esfumadinho esse finalzinho aqui, eu vou vir com uma sombra preta. E esse pincel aqui da Dailus, que eu acho que ele é o... Gente, enfim, ele é o 6 ou 8, tá? Mas vocês pegam um pincel bem pequenininho, menor do que o PT10, tá? Pega uma sombra preta, eu também tô utilizando a sombra preta da Dailus, a 34. E eu vou dar batidinhas aqui onde eu apliquei o delineado que eu esfumei, tá?
Então, onde eu esfumei o meu delineado, eu vou aplicar essa sombra preta, ó. Vou limpar o pincel aqui e eu vou dar umas batidinhas assim, ó, só para dar uma leve esfumadinha. Ó, olha que coisa mais linda que fica. Nada te impede de fazer um delineado gatinho aqui não, tá, gente? É que eu quis fazer dessa forma, quis trazer um delineado pra dar uma marcação a mais no olhar, mas que não fosse um delineado gatinho pra essa maquiagem não ficar tão dramática assim. Então agora eu vou aplicar máscara de cílios e cílios postiços. A máscara que eu vou utilizar vai ser a minha Mood Lashes da linha Feel Moods da Ruby Rose. E os cílios vai ser esse maravilhoso aqui da Quebela Manuela. Eu pensei nessa maquiagem, já pensei nesses cílios, porque foi que nem o que eu falei da última maquiagem. Ele é um cílio bonito, cheio, mas ele não cobre totalmente a minha maquiagem, então eu vou utilizar ele, tá? E a cola de cílio postiço da Maquillan. Eu vou fazer a aplicação de tudo e eu já volto aqui. Máscara de cílios e cílios postiços aplicados. Olha, gente, por isso que eu gosto dessa maquiagem. Por quê? Por isso que eu gosto desses cílios, porque eu tô com cílios que pra mim é considerado chamativo, mas ele não está cobrindo toda a minha sombra, ó. Eu consigo ver tudo que tem aqui embaixo. Eu tô conseguindo ver o branquinho, o douradinho, o vermelho e o marrom aqui. Eu amei muito esses cílios. Pena que eu acho que essa marca, ela só tem 3 modelos de cílios. Eu acho que deveria ter mais, porque eu gostei bastante dessa máscara, desse cílio postiço. Então, vou fazer toda a preparação da minha pele e eu já volto aqui. Dei com a minha maquiagem toda pronta, gente. O batom não era exatamente isso que eu queria, mas acabou se transformando nisso. E tá tudo certo. Aqui abaixo do olho também tá uma coisinha um pouquinho cagado. Mas vai ficar assim mesmo, tá? A hora que eu for falar aqui abaixo dos olhos, eu vou dar o meu parecer sobre um produto que tem aqui. Então, vamos lá. Fiz uma pele bem reboco aqui, tá? Mas o passo a passo é o mesmo. Começo limpando a minha pele com meu tônico facial Adstream, meu tônico facial da Face Beauty, tá? Com um disquinho de algodão. Espero ele secar, depois eu venho fazendo toda a hidratação da minha pele com meu creme facial nutritivo da Nivea, tá? Depois eu aplico uma bruma hidratante, tá? Eu apliquei essa hoje, eu tô amando fazer a minha pele com essa bruma que fica simplesmente maravilhosa. Depois eu vim aplicando meu primer facial efeito mate da Avon Color Trend. Eu acho que eu exagerei um pouquinho assim no primer, que eu senti que aqui assim, ó, abriu um pouquinho a minha base. Então, acho que foi eu que exagerei no primer um pouco. A base que eu utilizei hoje, ai gente, como eu amo essa base, ela é tão maravilhosa. Ruby Rose podia fazer uma edição limitada dessa base, né, gente? Que é aquela primeiríssima base deles, maravilhosa. É um reboco. A minha é na cor L5, tá? Aí, eu apliquei ela com essa esponja aqui, ó. Mas, antes de aplicar ela por todo o meu rosto, eu faço a delimitação da parte superior da minha sobrancelha com a base. E eu utilizo o pincel F70 para fazer isso, que é um pincelzinho língua de gato, tá? Bem maravilhoso esse pincel para fazer isso. O corretivo, eu quis um corretivo um pouco mais claro, sabe? Mas quem tem olheira não faz isso, tá, gente? Primeiro você aplica um corretivo bem do tom da sua pele e depois você vem aplicando um só para dar uma iluminadinha. Porque se você aplicar um corretivo claro, as suas olheiras vai projetar mais ainda e vai ficar com as olheiras mais acinzentadas, tá? Então, se você quiser aquele efeito bem iluminado, primeiro você aplica um corretivo bem do tom da sua pele e depois você vem só com um pouquinho de corretivo mais claro, tá?
para iluminar. O corretivo que eu utilizei hoje foi o corretivo líquido da Queen Fashion, tá? Tenho esse corretivo aqui, eu não sei a numeração dele, tá, gente? Mas ele até que ele é bom para um corretivo. Espalhei ele com essa esponja também. Contorno cremoso, utilizo a mesma base que eu utilizei no rosto, só que aquela é L5, a que eu utilizo para fazer os contornos é a L18. Confesso que eu exagerei um pouquinho hoje, tá, gente? Não tá muito neutro esse contorno, não. Tá bem exagerado. Eu exagerei no contorno hoje. Então, eu pego o contorno, faço o meu contorno com essa base e com duas esponjas no rosto, com essa esponja grande, a mesma que eu espalho a base e o corretivo. E aqui no nariz, eu venho com essa esponja pequena. Fiz o contorno. Aí, antes de selar, eu resolvi fazer a parte de baixo. Eu fiz praticamente a mesma coisa que eu fiz em cima, eu fiz embaixo. O que eu fiz? Peguei meu pincel 13 da Vult, que é esse pincel aqui, que é um pincel lápis, a sombra vermelha e o blush beterraba. Misturei e apliquei. Aí, eu vim fazer o delineado aqui embaixo. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se é esse meu delineado aqui, tá? Porque às vezes é alguma coisa de lote, mas eu não consegui esfumar esse delineado. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, ó. Tá arrancado o delineado daqui, ó. Eu passei, esfumei, vi que arrancou, eu passei de novo e esfumei. Aí arrancou mais um pouquinho, aí eu tive que deixar um pouquinho marcado aqui em cima, ó, para poder parecer que é um delineado, porque eu passava, ele arrancava. Então, eu não sei se é o meu delineador ou se ele é assim mesmo, tá, gente? Eu apliquei com o mesmo pincel, o A23, e para esfumar, ou para tentar, né, eu vim com esse pincel pequenininho aqui da O Boticário, tá? Aí, depois de tudo isso, eu vim selando o corretivo com o meu pó da Anitta, tá? Translúcido, com essa esponja. Depois eu vim selando o meu contorno com o meu pó compacto facial número 6 da Ruby Rose, também com esse pincel aqui, ó, da Dylos. E esse outro aqui da O Boticário para fazer o contorno do meu nariz. De blush. Vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Tentei fazer aquela técnica aqui de fazer o blush aqui em cima. Gente, eu não gostei muito. Não achei que ficou bonito, tá? Então, eu apliquei do meu jeito mesmo. Óbvio que eu apliquei aqui, mas depois eu vim aplicando ele aqui, ó. Na minha bochechinha normal, tá? Eu não gostei dessa técnica. Eu não sei se foi eu que não soube fazer. Depois eu vou testar ela novamente pra eu conseguir ver se foi eu que não consegui fazer. O blush que eu utilizei foi esse daqui da Ruby Rose também, que ele é um kit de blush com duas cores, tá? Eu sempre utilizo essa daqui e o pincel W102 da Macrylan. Aí, antes de aplicar o iluminador, eu retiro o pó translúcido dessa área aqui, ó, que é a área que eu aplico o iluminador. Então, eu tiro da testa, do nariz, aqui do vizinho da boca e aqui abaixo, tá? Aqui no meu queixo. Então, eu retiro o pó translúcido com esse pincel fofão aqui, tá? Sem nada no pincel, tá? Só retiro mesmo. E depois eu venho aplicando o meu iluminador, que foi o meu pó iluminador e bronzeador na 02 médio da Maxwell. Tava com saudade de usar esse iluminador. Esse daqui, ó. E eu apliquei ele com o pincel E03 da Macrylan, que é esse pincel aqui, ó. Estou tentando aplicar iluminador só mais aqui na pontinha no nariz e aqui, ó. Fazer só um reflexozinho, sabe? Pra ver se fica mais bonito. Aí depois de ter feito isso, eu venho com o meu pincel grandão e retiro o pó translúcido só daqui de baixo com o meu pó compacto, tá? Aí retiro tudo e depois eu venho dando uma selada de leve com o meu pó compacto da Avon Color Trend na cor bege médio. Ele tem fator de proteção solar 10. Por que de leve? Porque essa base já é muito pesada. Se eu colocar muito pó aqui, vai ficar uma coisa bem craquelada e não vai ficar
ficar legal. Então eu só faço mais ou menos, tá? A selagem da minha pele. Gente, eu esqueci de falar que, agora que eu lembrei aqui. Com aqui abaixo, eu também apliquei a sombra da Colors, tá? A 208 com esse pincel aqui da Dylos. Aí finalizei para tampar um pouquinho essa borroqueira, eu finalizei com a minha máscara Multilashes da Fios Multi, da Ruby Rose, tá? Aí, de batom, o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma boca parecida com a que eu fiz no último vídeo. Só que qual era o diferencial? Eu contornei a minha boca. E só que no meio eu ia passar batom. Só que, gente, não deu muito certo, não. Aí o que eu fiz? Passei o batom na boca inteira e passei o gloss e ficou tudo certo. E ficou assim, bem maravilhoso. Eu gostei bastante, tá? O batom que eu utilizei foi o Rosa Romance da Anitta. Gente, olha a diferença desse batom passado bem concentrado dele passado bem fraquinho. Porque aqui eu passei bem fraquinho, tá? Ele parece mais um roxinho e passado bem forte, aquele vermelho escuro bem bonito, né? Como eu falei, é o batom Rosa Romance da Anitta. Esse batom aqui, ó, que eu amo ele. É muito lindo. E eu apliquei com esse... Eu ia falar com esse lápis, com esse pincel, tá? Aí depois eu vim aplicando um gloss por cima, que foi o meu gloss da Max Love. E essa foi a minha maquiagem de hoje. A maquiagem da semana. Se você gostou dessa maquiagem, você já sabe o que você tem que fazer. Clica no curtir aqui pra mim, por favor, que assim você me ajuda. Essa é uma forma de divulgar mais o meu vídeo, para esse vídeo ir para mais pessoas. E você também me incentiva a gravar mais vídeo. Se inscreve no canal, que assim você não perde de receber nenhum vídeo que eu posto por aqui. E ativa o sininho de notificação que fica do lado do botãozinho de se inscrever. Comenta o que você achou dessa maquiagem. E, obviamente, compartilha esse vídeo com as tuas amigas, que eu tenho certeza que elas vão amar essa maquiagem belíssima, maravilhosa. Então é isso, um super beijo e até a próxima. Bye!